Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Flávio Henrique, sou gestor de segurança e CEO da empresa Chema Cursos em Consultoria. E mais a seguinte, quem vai estar entrando para estar agregando com seu conhecimento é Vinícius Nel. Ele é estudante, né, universitário de gestão e segurança privada, né, top profissional e vai agregar muito também aqui com o seu conhecimento, com a sua busca e com certeza vai ser uma live bem produtiva, uma live que a gente vai poder tirar nossas dúvidas, ele vai estar trazendo uns tópicos importantes ao qual a gente vai estar debatendo, né, como a gente pode aplicar, né, como pode ser útil a tecnologia na segurança privada, né? Como todas as coisas na nossa vida têm os prós e têm os contras, entendeu? Então, tudo isso a gente vai estar apontando aqui nessa live, né? Sobre o que é bom na tecnologia, o que ela pode ajudar, né, no nosso dia a dia, né, dentro de uma empresa aplicado à segurança privada e os contras também, o que a gente deve chegar e se preocupar, né, dentro da segurança privada, né? Estamos aguardando o Vinícius Nel entrar. Logo em seguida aí a gente vai começar a debater, né, trazer ao conhecimento sobre esse tema, né? Tecnologia aplicada à gestão de segurança. Só aguardando nosso amigo chegar aí. Chegou, vamos lá. Aguardando ele entrar. Boa noite, Nel. Como é que você tá, meu amigo? Boa noite, meu amigo. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir E bem? aí? Tô tranquilo. Tô te ouvindo bem. E doido já para escutar o que você vai trazer pra gente aí de conhecimento. Te conhecendo bem, eu sei que foi algo que queimou no teu coração essa semana, desde que foi escolhido o tema, né? Eu sei que você buscou muito sobre o assunto e sei que você vai trazer pra gente aí tópicos importantes, né? Dúvidas do nosso dia a dia, né? O que que, o que, que vai ser bom, o que, que vai agregar, o que, que a gente deve tomar cuidado, né? Tudo isso e outros pontos, outros tópicos, né? Bem, bem relevantes aplicados à nossa segurança privada, né? Você fica à vontade, se apresente aí para todo mundo, né? Que vai estar com a gente aí e tô passando a bola. Segue aí. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius Nel, né? Eu já tive participação aqui numa live, né? Com a temática gestão de pessoas, né? Eu sou universitário em gestão de segurança privada pela instituição Unicesumar, né? E a gente conversando com o Flávio, a gente sugeriu, né, essa temática porque há um conceito a se passar acerca de tecnologia. E falando em gestão de segurança, a tecnologia, ela é, tirando o pessoal que está na ponta da lança, ela é preponderante, né, nesse século. E pós-pandemia, eu acredito que a tecnologia ela vai ser muito importante, né, para estabelecer uma série de facilitações, né, nas prestações de serviços. Então, estou animado, né, e acredito que vai agregar muito conhecimento para muitas pessoas aí no tocante a essa questão da tecnologia. É verdade. Logo quando entrou até essa pandemia, né? As pessoas ficaram tudo desesperadas. As empresas, né?
como elas iam se reinventar no mercado, mas hoje a tecnologia é uma aliada, né? Aliada para o setor de vendas, né? Todas as funções dentro de uma empresa tem seu benefício, né, da tecnologia, né, em otimização de tempo, otimização até do fator humano, entendeu? Que a gente até vai debater sobre isso, né? A gente vai debater sobre isso, mas hoje as empresas usam até a tecnologia para cortar os custos, né, e alcançar mais resultados, né? Mas há um fator de alerta, né, que se acende nisso. A gente mais à frente vai tocar. Mas é um ponto que a gente não pode deixar de enaltecer, né, como a tecnologia, como a mentalidade, né, de aprimorar os processos te dão resultados, né? Te dão resultados satisfatórios. Às vezes, pelo um processo que muitas das vezes não é uma câmera tridimensional, não é algo assim, mas como você também vai mais para dentro desse assunto, né? Algo bem simples, que eu também vou trazer uns exemplos que te facilitam no dia a dia. Então, como a gente estava conversando essa semana, até me fugiu a palavra, né? Aquela sensação de tecnologia, fala aí, aquela de inovação, né? A tecnologia traz essa parte de inovação, algo que vai te ajudar. Então, eu tenho até um exemplo, né, dentro da empresa que eu trabalhei, até em relação a corte de custo para gerar ideias como essa. Entendeu? Eu acredito que a gente precisa, quando a gente entra nesse assunto, né, sobre tecnologia, a gente precisa entender, né, o que é tecnologia, né? Porque quando se fala em tecnologia, né, o pessoal tá ligadinho aí assistindo, a primeira impressão que dá é sobre equipamentos, né? E não é errado quando se atribui, né, a tecnologia a equipamentos, né, a softwares, a equipamentos que possam identificar ou minimizar riscos, furtos, roubos, ou uma série de aparatos tecnológicos. Mas tecnologia, às vezes, no sentido da palavra, se a gente aplicar ela dentro da empresa, não diz respeito no primeiro momento, às vezes, só no equipamento. Mas, às vezes, a tecnologia ela está aplicada a um processo tecnológico, né? Então, eu vou dar um exemplo bem claro, né? Eu acho que mais cedo eu mandei para você aí, uma empresa desenvolveu um totem, e esse totem ele tem todo um design ali, né? Adesivos, e tem um compartimento para colocar o álcool em gel, um pedal que a pessoa pressiona o pedal, o álcool em gel, ele sai na mão da pessoa certinho, e a ideia dessa empresa é oferecer esse tipo de serviço nas portarias das empresas para que evite até colocar um porteiro ou um vigilante para fazer esse serviço. Ou seja, de forma automática, Claro. ele criou um processo tecnológico que facilitou, né, esse período de preparação pós-pandemia, né? Porque é notório aí que é bem provável que haja um relaxamento e alguns estabelecimentos comecem a ser abertos gradativamente. Então, eu acredito que a tecnologia, não só o equipamento em si, mas a essência tecnológica, ela vai facilitar uma série de processos, né? E processos esses que vão ajudar as companhias, as corporações, né, a terem um desdobramento melhor pós-pandemia, porque a humanidade está enfrentando algo que jamais, né, na história foi enfrentado. Então, para que as empresas, né, se recoloquem, né, digamos assim, no seu lugar,
a tecnologia ela vai ser um aliado. E nesse caso aí, essa empresa ela está de parabéns porque ela se antecipou. E a tecnologia ela visa justamente isso. Ela vai se antecipar, na verdade, ela vai solucionar problemas, né? E ela vai se antecipar a alguns fatores. Eu fiz questão de fazer esse comentário, Flávio, porque quando se fala de tecnologia, a gente pensa logo em computadores, câmeras, smartphone. Isso é tecnologia, né? Isso é. Mas tecnologia não é só isso. É o conceito que às vezes a gente consegue trazer para dentro de uma empresa. Uma simples empresa que não trabalhava planilhando suas tarefas, sua rotina, a partir do momento que ela implanta uma rotina administrativa com planilhas, com um gerenciamento administrativo, ela está investindo em tecnologia. Ainda que não é a aquisição de equipamentos, computadores, mas a intuição dela é aplicar o conceito tecnológico dentro daquela corporação. Né? E isso faz toda a diferença para o gerenciamento daquela companhia. Né? Porque já vai minimizar. Imagina hoje, você pegar papel, caneta, para fazer certos tipos de anotações, quando a planilha ela vai minimizar o seu tempo, otimizar o seu tempo, e aquela tarefa ela vai ser preparada com mais esmero, mais detalhe. Então é mais ou menos por aí. Isso. Lembrando agora desse fato aí, até daquele totem do álcool em gel, né, que você passou cedo, me lembrou um vídeo que estava circulando até nos grupos sobre um vigilante, acho que num supermercado, um depósito, ao qual todo mundo que ele estava entrando, e ele estava com o álcool em gel na mão, colocando na mão de todo mundo. Então isso tirou a atenção dele e foi rendido, entendeu? Então, quer dizer, tirou a atenção dele do foco do que deveria ser sobre guardar, né, o patrimônio, apresentar ali, porque a sensação de segurança talvez poderia até, mesmo com aquele totem, ocorrer, né, o assalto. Mas quando ele presta atenção na função que ele tem que exercer, ele transmite uma sensação de segurança maior, entendeu? Então, não facilita totalmente para aqueles assaltantes. Então, sabemos hoje que uma grande porcentagem até dos assaltos, eles querem entrar sem trocar tiro, sem ter, sabe, nenhuma dificuldade e em busca do objetivo dele, entendeu? Então, quando você, por exemplo, em vez de contratar, né, uma pessoa, ou então ali para ficar em álcool gel, então deixar o vigilante, esse totem, por exemplo, iria fazer esse serviço, entendeu? Ele ia solucionar o problema dele em relação ao álcool em gel e ainda não tiraria o foco do vigilante ali, entendeu? Então o que acontece? Traria mais sensação de segurança, como eu falei. Então, às vezes, como você falou, é algo simples, sabe? Que soluciona um processo, sabe? Que dá jeito. Por exemplo, na antiga empresa, tinha os terminais de autoatendimento, ao qual as pessoas vinham comprar passagem. E ali colocavam várias notas, às vezes amassada, molhada, para comprar essa passagem, né? E agarrava, dava mal dor de cabeça. Então, tinha na empresa uma pessoa que ganhava muito para poder pensar em soluções como essa e não saía. Sabe o que a empresa fez? Abriu para os funcionários como um canal de ideias, ao qual o funcionário que desse a melhor ideia, ele passava por um comitê de avaliação, e se fosse válida, né, as ideias, o que acontece? O funcionário ganhava uma bonificação, entendeu? E era implantada essa ideia dele. Então o que acontece? Teve um funcionário que simplesmente deu ideia de colocar um aviso, sabe, em cima do leitor óptico, dizendo que ali não aceitaria nota molhada nem amassada. Algo bem simples que
otimizou todo o processo, entendeu? Então, o que acontece? Ele ganhou aí em relação à manutenção do equipamento, em relação ao bom funcionamento, ganhou no corte de custo, porque ele não precisou pagar um funcionário só que ganhava alto, entendeu? Por mais que ele investiu, agradou o funcionário que teve a ideia, o valor nem se compara do que ele pagaria uma pessoa específica para talvez ter uma ideia dessa, entendeu? Então, outra coisa. E aí ele criou também um relacionamento com seus colaboradores, entendeu? Então, quando o colaborador se sente parte do processo que uma empresa implanta, entendeu? Ele se doa mais, ele é mais ativo, ele evolui mais, entendeu? Então, pelo um simples gesto, a empresa saiu ganhando muito. Sim. E não precisou, como você falou, algo grandioso, né? De tecnologia, algo, sabe? Não simplesmente uma ideia, um dizer que ali não aceitava nota molhada nem amassada. Simples. Entendeu? Então Flávio, isso aí foi uma bela ilustração que você trouxe, né? Justamente para a gente entender que tecnologia, às vezes, ela não está atrelada só ao equipamento, mas ao conceito. Né? Tem uma galera entrando aí, Alan Nóbrega, um grande amigo meu, o Cláudio Campos, fera brabo. Esse daí muito. Sabe muito. Então, você deu a dica aí, Flávio, numa coisa tão simples. Foi uma ideia de um colaborador que minimizou todo o processo, porque a tecnologia, ela às vezes é mais do que equipamento, é um conceito. Então, dentro da área de segurança privada, né, no que tange aí, seja a proteção contra incêndios ou diminuição de furtos, roubos, às vezes eu vejo que as empresas, por não ter um entendimento gerencial, Flávio, vamos botar uma tese aqui. Toda empresa que tem todo um aparato tecnológico, seja câmeras, biometria, ela é segura? Ela não vai ser totalmente segura. Não, porque, como eu falei, a tecnologia é uma aliada de todo o processo. Se você não comportar profissionais altamente qualificados, entendeu? Esse processo não vai ser completo, não vai te dar o retorno, né? O objetivo, a meta que você vai querer alcançar, não vai ser batida completamente, entendeu? Porque não adianta somente trazer a tecnologia. Hoje, tem que também se preparar os profissionais para chegar junto com a tecnologia ser aplicada nesses processos. Ô, Flávio, como as companhias, né, e as empresas, elas podem equilibrar o orçamento, a aplicação da tecnologia na gestão de segurança privada? Haja vista que a gente está em processo de pandemia e gradativamente as companhias e as empresas, como shopping centers, aeroportos, uma série de indústrias e empresas estarão reabrindo. E aí, quando a gente fala de reabrir, elas não estão reabrindo após um acontecimento, um fato isolado. Elas estão abrindo após uma pandemia. Então, vai necessitar de atenção em certas áreas, né? Porque a atenção de todo mundo vai estar voltado à temperatura das pessoas, né? À higienização das pessoas, ao uso do coletivo das máscaras, ao distanciamento, que as pessoas precisam estar, né, de 1,5 m a 2 metros de um do outro. E a atenção das empresas vão estar totalmente voltada nessa temática. Como nós, né, você como já um gestor de segurança, CEO de uma empresa, eu como universitário, como nós podemos sugerir, né, a essas companhias equilibrar o orçamento, a aplicação de novas tecnologias ou aperfeiçoamento das que já existem. Haja vista que, como o exemplo do vídeo do vigilante, que foi
desfocado da sua atenção ali para fazer uma coisa que, humanamente falando, não tinha nenhum problema, mas acabou abrindo brecha para uma atuação criminosa, né, contra aquele profissional e contra aquele estabelecimento. Como nós podemos colaborar, né, para que a gente diminua a possibilidade de uma tentativa de um furto ou de uma tentativa inusitada dentro de um estabelecimento pós-pandemia? Mas eu vejo muito daí do gestor ter essa mente também, entendeu? Até para deixar ciente para o cliente da importância do fator humano também, entendeu? Uma boa avaliação de risco ao qual ele vai pautar para o cliente os seus pontos fortes e os fracos, ele vai apontar o que pode se reduzir e atingir o objetivo com a parte tecnológica, através de equipamentos, né, como as câmeras, como o controle de acesso, que hoje essas identificações virtuais, até pelo telefone, você consegue fazer seu áudio. identificação. O áudio ficou baixo. Melhorou? Sim, sim. Pode continuar. Então, o que acontece? Até pela identificação, sabe, desses pontos fortes e os fracos, hoje, quando você vai apresentar um plano de uma análise de risco para o cliente, ele só quer gastar menos, ponto, entendeu? Mas parte do conhecimento também do gestor deixar ciente o cliente o perigo que ele corre também em abrir mão do fator humano, entendeu? Porque tem que ser 50% para cada lado, entendeu? Você tem que avaliar bem o que você vai colocar e os riscos que você também vai correr em só colocar o fator tecnológico numa parte da segurança. Análise, colocar, deixar o cliente ciente no que ele tem que investir, porque o cliente quer investir cada vez menos, entendeu? Então ele quer obter os resultados, mas quer gastar menos. Então, ele quer qualidade na prestação do serviço, mas ele quer um orçamento mais enxuto, né? Então eu acredito que a gente tendo um equilíbrio, né, entre o fator humano e os equipamentos tecnológicos, dentro de um período pós-pandemia, vai necessitar, né, do gestor ali ter expertise dentro desse assunto para ele entender que tem coisas que são inegociáveis, né? E tem coisas que são negociáveis. Eu acredito que eu penso, tá? É uma análise minha. A gente tem um cenário de pandemia, muita gente desempregada, o número de furtos ou roubos ou tentativa, pelo contrário, ele diminuiu em uns aspectos, mas ele aumentou em outro. Então eu acredito que o furto, a tentativa de roubos a smartphones, a esse tipo de mercadorias que são mais visíveis, ela diminuiu porque os estabelecimentos estão fechados. Então eu, como universitário, fazendo uma análise de risco mais aguçada, eu diria assim, vai necessitar identificar melhor os alarmes de presença, os alarmes de movimento dentro dos estabelecimentos, fazer uma checagem para ver, porque está tanto tempo as lojas fechadas. Vou dar um exemplo aqui, uma Casas Bahia, está fechado. Quando reabrir, necessitará do gestor fazer essa análise se antecipando aos fatos. Por quê? Porque esses estabelecimentos eles voltarão a ser alvo. Então, cabe nós intermediar essa situação para evitar, porque como a bandidagem, né, ela não está lucrando nesses aspectos, porque os estabelecimentos estão fechados, então não está tendo tentativas, né, de assalto. Então, a gente tem que tentar cada vez mais com a presença humana aliada à presença tecnológica para minimizar esses riscos, né,
O Instituto Kairos, né? Entrou aí. Grande. Quírios. Instituto Quírios, Quírios. grande Rogério Menezes, meu mestre. Mas é o que você falou, Vinícius. Então, tem que... são valores e que não pode abrir mão, entendeu? O gestor tem que ter conhecimento e, como você falou, expertise para tentar equilibrar, né? E não deixar eles abrir mão do fator humano e ter conhecimento dos riscos que tem de simplesmente tirar, entendeu? O fator humano. Então, tem lugares que há uma portaria virtual, não há necessidade hoje de um fator humano, de um porteiro, de uma recepcionista. Então, muitos lugares optam por essa opção. Mas quando você parte para colocar a tecnologia totalmente sem o fator humano, você corre um grande risco, sabe, da falha e de ocorrer o que você está tentando impedir. Então, tem que ser muito... O Campos colocou um comentário aqui bem interessante. Ele colocou que a flexibilização do comércio, que está para ser liberada, vai trazer uma oportunidade única aos marginais pelo uso da máscara de proteção. O que a gestão de segurança privada vem pensando sobre? Perfeito, né? Eu comento hoje completa. Já existem portarias, né, e leis sobre o uso de gorros, capacete, e similares dentro dos estabelecimentos privados. Mas como a máscara, muito inteligente a pergunta dele, como a máscara é uma determinação mundial, né, cabe ao gestor de segurança, do meu ponto de vista, ter um briefing com os seus seguranças, seus agentes, através da percepção, porque a máscara ela vai diminuir, né, a identificação do rosto, né, mas atrelada a outras identificações como volume na cintura, casaco num tempo quente, um cidadão muito agitado, vai requerer do profissional que está na ponta da linha ali ser colocado de fato com um preparo maior para identificar com mais agilidade, já que a máscara vai estar muita gente entrando e saindo de máscara, vai ser difícil identificar um piante. Mas aí que vai entrar a tecnologia para poder ajudar. Tem sensores também igual nas portas bancárias, né, que te ajudam essa sensibilidade, entendeu? Acusa. Então, podem ser implantados iguais. Muitas lojas têm, normalmente, Renner, né? Então, tem aqueles sensores, que podem ser implantados. Hoje, sensores de presença, NFC. Então, hoje a gente tem uma gama a parte tecnológica, hoje que te facilita, né, a identificação da onde está o problema, e aí é que entra o fator humano, entendeu? Ela te ajuda a identificar, e então o fator humano, após identificar ali onde está o erro que pode causar o dano patrimonial, aí sim ele pode tomar uma atitude. Mas quando você coloca como primordial só a tecnologia, cara, ela não tem a mesma eficiência. Ô Flávio, eu sei que o que eu vou falar agora vai requerer talvez um levantamento mais técnico, né, para compilar com a pergunta aqui do Campos, mas existe instituições, né, que já trabalham já faz tempo com as câmeras, né, de leituras faciais, né? As câmeras de leituras faciais, elas têm bancos de dados, né, que são feito levantamento junto às esferas públicas de meliantes que atuam concentrado naquela região X, né? E aí esse banco de dados é atrelado a um programa, né?
e a câmera ela vai fazendo a leitura facial das pessoas que passam e saem naquele local. Quando o meliante pisa ou entra naquele local, né, o programa identifica na filtragem e emite um alerta ali, né, que os responsáveis vai fazer contato com a polícia militar. Só que é um investimento que ele tem que ter um preparo, um levantamento. Então, para um período de flexibilização, né, pós-pandemia, seria um programa tardio, né? Não daria para colocar ele da noite para o dia. E aí eu acompanhando algumas reportagens na internet, eu vi que algumas instituições que têm assim, um capital bacana vão aderir drones, né, nas portarias com câmeras, né, identificação ali de câmeras. Então, assim, toda a tecnologia ela é válida. Tem um vigilante ali na portaria, um vigilante armado para coibir e inibir, e tem um drone fazendo o 360 na portaria. Isso traz uma sensação, né, de que quando aquele cara ele vai entrar mascarado ali, ele tentar uma coisa, ele vai pensar meio que uma ou duas vezes. Isso não quer dizer que ele não vai fazer, mas vai dar uma sensação de segurança maior. Estou entrando no estabelecimento, tem um drone sobre a portaria me filmando, entendeu? Então, é algo mais ou menos por aí. Não, sim, sim. E há processos na portaria, por exemplo, de uma empresa como a Eclusa, né, ao qual o carro que vai entrar, primeiro ele entra pelo primeiro portão, ele chega num estágio, tem um outro portão, e tem aqueles outra tecnologia que hoje que parece aquela garra de tigre, né, por causa em relação ao pneu, se tiver alguma ocorrência ele levanta, entendeu? Então são processos que podem ser adotados que te ajudam nesse processo. Inclusive, parece que, eu não sei se já foi, mas está para ser adotado no metrô esse reconhecimento facial, entendeu? Metrô, nos grandes estádios, aeroportos, os grandes centros, entendeu? Então, acho que vai facilitar muito, entendeu? Mas hoje, como você falou, o processo imediato de prevenção contra as pessoas que vão entrar de máscara, simplesmente hoje, quando você entra num banco hoje de máscara, dá para ver o desespero dos vigilantes que estão ali, sabe? Cara, eu olhar assim não sabe o que está vindo. Eu tenho dois aspectos aí para falar sobre tecnologia que é bastante pertinente. Um dos locais na qual eu trabalho, todos os acessos são com catracas, com badge de acesso. Só que num caso de emergência, olha o que a tecnologia faz. Ela se antecipa e ela traz soluções a um problema. Lembra que a gente falou no início? Num caso de emergência no incêndio, quando o sistema de incêndio ele é interligado, os elevadores eles abaixam para o térreo, ou seja, a pessoa pode estar lá no 10º andar. Automaticamente os elevadores descem e essas catracas elas são abertas, facilitando o fluxo de saída. Então, a tecnologia, propriamente dito, ela não é só... Obrigado, Campos, pela participação. Vai voltar ao trabalho dele. A tecnologia, ela não é só o equipamento, é o conceito. A pessoa que desenvolveu o equipamento desenvolveu dentro de um conceito. Ele pensou assim, ó, eu preciso limitar, olha que interessante, o acesso e a saída das pessoas. Mas e quando acontecer de um sinistro? Eu preciso dar livre acesso às pessoas. Olha só que interessante. Eu crio um mecanismo para impedir, né, o acesso das pessoas não autorizadas. Porém, eu faço uma automatização desse processo para facilitar a saída num caso de emergência. E trazendo para o contexto dos bancos, né, no segmento bancário, tecnologia no entendimento do conceito fez com que os caixas
tivessem uma espécie de blindex, né? Que aquele que está esperando na fila para sacar não consegue ver o volume que o que está no caixa sacou, né? Então, é muito mais do que só o equipamento, é o conceito. Então, eu acredito que para um gestor de segurança, né, o Santana está participando aí, né, acabou de ingressar no curso, é muito mais do que ele chegar num lugar, numa empresa e falar, ó, eu preciso de colocar catraca de limitação de acesso, câmera de segurança, um sistema moderno de CFTV, e eu preciso disso. É muito mais do que só ter o equipamento. Até porque tem muito time aí que é muito bom em campo, mas não ganha título. Né? Então, assim, mais do que ter o equipamento, é ter o entendimento do como usar o equipamento. Então, a pessoa do segmento bancário que viu que a maioria das saidinhas de banco, elas se davam porque o meliante estava dentro da agência e viu o volume na qual a pessoa recebeu no caixa. E aí ele esperava a pessoa sair da agência e fazia a abordagem roubando, né, o valor sacado ali. Então, o que alguém que entendeu que tecnologia é o conceito fez? Criou um blindex de limitação para que o que está na fila aguardando ele não veja o valor sacado. Ah, mas aí lá fora ele pode estar esperando, mas às vezes a pessoa não foi sacar, às vezes ela só foi pagar uma conta. Então ele não consegue ficar espiando quem fez o quê. Eu acho muito interessante olhando por essa ótica. Mas é o que você falou, tem que entender como é o processo, entendeu? Porque quando você vai instalar, você só não vai contar com os dias bons, né? Você faz uma análise e vê os riscos que pode ocorrer ali e você vai implantar e pensar em algo também sobre os riscos. Por exemplo, nessa empresa que eu trabalhei, transporte de massa. Então tinha as catracas e tudo para entrar. Mas tinha um botão tipo de pânico na sala que em qualquer ocorrência maior, né, era acionado automaticamente. Eram liberados essas catracas tanto para entrada e saída, para que não houvesse um acidente pior, entendeu? Meio passando por cima de outro, na hora do desespero. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que conhecer todo o processo no dia a dia, nos horários que tem maior fluxo, nos horários que tem menos fluxo, entendeu? Então, tem que ser... Oi. Desculpa te interromper. Eu lembrei de um fato aqui muito, muito interessante, né? Até um testemunho pessoal. Quando a gente entende o que a tecnologia, aliada ao entendimento, ela viabiliza e facilita muitas coisas. Eu sou correntista de um banco X e nesse banco eu tive um problema com o meu cartão, estourou a pandemia. E eu não consigo ter tempo para ir na agência para poder conseguir resolver esse problema desse cartão. Alguém com entendimento tecnológico instalou dentro dos terminais de caixas eletrônicos, junto com as instituições que aderiram a isso, né, o leitor biométrico. Então, o que acontece? Hoje, praticamente, tudo é digitalizado. Pouca coisa é física, né? Boleto, essas coisas, praticamente tudo eletrônico. Então, você vê que quem implanta esse tipo de conceito, ele quer viabilizar os processos, otimizar o processo. Então, antes você tinha que ir numa agência apresentar o seu cartão, aí ela tinha que conferir o número. Hoje, você simplesmente coloca o seu polegar, né, na biometria que fica junto ao gerente, e ali ele já tem a sua informação toda quanto correntista. Né? Dentro de shopping centers, né, os vigilantes ficavam em pé full time, né, os vigilantes ficavam full time, né, como que eu posso dizer?
inibir, né, uma situação de roubo, uma situação de furto, e isso trazia ao colaborador uma carga de trabalho muito grande, né? Além do estresse, da pressão de ter que ficar na postura para inibir uma tentativa de um meliante. O que a tecnologia trouxe de facilitação para isso? Os famosos Segway, né? Que deu mobilidade ao vigilante, que deu flexibilidade ao vigilante, que deu rapidez ao vigilante e facilitou uma interação entre lojistas, clientes e prestadores. Porque o vigilante que está no posto X, ele consegue se deslocar a um posto Y, atender aquela demanda e voltar em frações de segundos ou minutos, porque o Segway ele dá uma mobilidade muito grande. Uhum. Justamente, tu vai pelo espaço que ele ocupa também, há também até por parte da gestão em relação a corte de custo. Se ele pode ocupar em menos tempo um espaço que 2, 3 vigilantes ocupam, então é muito mais viável para uma empresa instalar a Segway e treinar, e através de um vigilante ele ocupar espaço, muitas vezes de 2, 3, num espaço bem mais rápido e de agilidade. Como você falou, uma otimização de tempo. Então, qual é a preocupação? Dá resultado? Dá, claro, mas tem que se olhar também como eu te falei, botar na balança, entendeu? Os prós e os contras numa situação de um risco maior, né, que precisa de uma intervenção humana. Tem que se colocar no papel, fazer essa análise se vai suprir, de repente, a presença desse um vigilante só, entendeu? Diante de um determinado risco que pode acontecer. Então, através dessa análise de risco minuciosa, ele pode apontar para o cliente essa necessidade e o risco que ela vai correr, não colocando um profissional adequado ali, entendeu? Então, quer dizer, pode haver uma diminuição do fator humano? Sim, mas balanceado com a tecnologia. Se ele coloca um colaborador, um vigilante com essa Segway para atender com mais rapidez, né, os postos, né, que é ali presente, ele otimiza, ganha no corte de custo e também no atendimento, quando ele balanceia esses dois, entendeu? Então, é muito importante você obter essas informações, até dos riscos que podem ocorrer, quais são suas fraquezas, porque quando você tem essas informações na mão, você consegue gerenciar. Nós não conseguimos gerenciar nada sem informações. Como você vai gerenciar algo que você não conhece, não tem informação? Então é necessário você levantar dados até sobre o local a ser guardado, né, de patrimônio, para poder ser implantado, para poder ser pensado, né? Hoje temos aí como um dos pontos favoráveis aí a Domini, que você consegue atingir, né, Tá só um pouquinho baixo, grande... Tá só um pouquinho baixo. Tá chutando melhor? Melhorou? Não. Acho que é Melhorou? o fone, não? Você tá subindo, tá descendo muita câmera, tá subindo muita câmera. Tá. Aí. Tô aqui. Melhorou? Melhorou? Dá para ouvir aí. Então, o que acontece? Quando você consegue obter dados, né, você consegue gerenciar e se antecipar. O que acontece? Não adianta um gestor de segurança montar algo para depois que acontece. A segurança hoje se antecipar, é prevenção, entendeu? Então, depois que
depois que ocorre, depois da porteira aberta, já era. Então, a segurança patrimonial é prevenção. Então, o gestor hoje tem várias ferramentas que ele pode se qualificar, entendeu? E obter conhecimento para poder identificar esses riscos e oferecer uma informação maior para o cliente. Porque quando o cliente tem ciência do risco que ele vai correr se não cobrir, né, segundo a análise de risco, a responsabilidade é dele. Tá me entendendo? Sim. Se você chegar com uma análise de risco aqui, ó, precisa porque corre o risco desse. Então a gente tem várias tecnologias hoje que podem ajudar o gestor a oferecer esse serviço. Ele pode balancear, né, num contrato com o fator humano e a tecnologia. Então não se perde muito, entendeu? Então, na verdade, a tecnologia não veio para substituir, veio para somar, ajudar o gestor de segurança em determinado processo, né, em determinada análise de risco. Pessoal que está acompanhando a gente aí, tem alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade a respeito desse tema, né, de tecnologia, né, aplicada à gestão de segurança privada, seja no tocante aí à questão de guarda de bens, né, quanto a do profissional em si, né? Eu acredito, Flávio, que o fato da tecnologia, né, ser algo que está em constante expansão, ela trouxe de benefícios aos colaboradores também muita proteção, digamos assim, né? As chamadas bodycam, né? Elas trouxeram ao profissional, o agente, né? Que, na verdade, nos Estados Unidos, né, a polícia americana, por muito tempo, ela usava os óculos da Oakley, né, como forma de filmagem. Na verdade, os óculos da Oakley, eles primeiramente eles foram produzidos para o setor de segurança. Depois eles foram feitos modelos convencionais para comercialização de qualquer pessoa, né, pública, né, civil. Mas a polícia norte-americana ela usava os óculos da Oakley com um modelo com uma câmera embutida. Por quê? Porque a polícia americana ela sempre foi muito truculenta, acusada de ser muito truculenta. Então, para que os americanos pudessem resguardar os seus agentes, ela criou esse mecanismo. Porém, dentro de uma situação de troca de tiro, de repente visibilidade, não se mostrou 100%, não digo efetiva, mas constante. Então surgiu a criação da bodycam, né? Uma câmera mais de impacto, né? A pessoa que vai... fala, Thiago, grande abraço. A pessoa que vai tentar uma ação contra um agente, ela tem a plena certeza que ela está sendo gravada porque ela está vendo o equipamento acoplado ao uniforme do agente, ao fardamento do agente. Ela é resistente à água, a quedas, grava áudio em HD e gravação, né? E as gravações ficam armazenadas durante um período de tempo. Ela trouxe ao agente uma... Grande Bruno Matheus, grande abraço, meu amigo. Ela trouxe ao agente uma proteção perante a lei, né? Quanto à sua abordagem, quanto ao seu procedimento legal, né? Porque trouxe segurança a ele. Mas aquilo que era para trazer segurança, ironicamente, de imediato trouxe desconfiança. Porque, na verdade, o agente ele achou que ali ele seria espionado, que ele seria monitorado todo o tempo. Mas, na verdade, a ideia inicial foi trazer segurança a ele quanto às suas condutas. Ora, um meliante que invade um estabelecimento privado, onde ele precisa pagar para entrar, né?
e ele não aceita seguir aquelas regras, né, já que todo estabelecimento, seja ele público ou privado, ele tem leis, né, o agente vai precisar fazer uma abordagem ali, inicialmente convidando ele para inserir, fazer o pagamento. Se houver ali uma resistência, o agente está preparado tecnicamente para intermediar aquele conflito. Então, a câmera acoplada ao uniforme vai gravar toda a abordagem, né, daquele agente mediante essa situação. Eu vou te falar que eu vivi muito isso. Muito, 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 muito. E te dou o meu próprio exemplo, meu próprio, né, exemplo nisso daí, porque eu passei por várias situações nesse, né, trabalhando. Perdi o áudio. O áudio. É chamada que entrou aqui. Então, já vivi situações em que as pessoas estavam numa determinada ocorrência, né? Então, quando eram abordadas e orientadas, acontecia a ocorrência, quando chegava na delegacia, ela falava totalmente ao contrário, sabe? Totalmente ao contrário. Então tivemos lá um agente de segurança que ele trouxe, né, para a empresa esse projeto, apresentou a bodycam e foi implantado, né, foi colocado no uniforme. Então justamente foi esse conceito que você falou de começo. As pessoas pensavam que não, aquilo dali é para um colega filmar o outro, né, para N coisas. Mas no final de tudo, quando chegamos ao resultado que, cara, veio para ajudar. Várias ocorrências, entendeu? Então, quando chegava numa situação que a gente era acusado, né, de ter batido, né, numa ocorrência de que tal tinha batido, tinha xingado, tinha feito isso, aquilo, mas não. Muitas das vezes as pessoas nem sabiam que a gente estava ali, tinha ligado a bodycam e estava filmando áudio e vídeo, entendeu? Então, eu entendi mais como uma aliada esse processo todo, entendeu? Então, essa tecnologia... Isso prova, Flávio, então, que a tecnologia ela não veio substituir, ela veio somar, né? Eu acredito que todo gestor de segurança ele vai precisar atrelar justamente ao colaborador, né, medidas que visam protegê-lo, né, porque a gente vive uma sociedade muito complexa e polarizada. Então, eu já presenciei situações, né, que uma pessoa escura, né, ela entendeu que ela estava sendo ou seguida ou de alguma forma sofrendo algum preconceito, né? Então, todo esse aparato tecnológico ele vai proteger aquele colaborador, né? Haja vista que o racismo ele é um crime previsto em lei, né? E a gente vive um país muito, muito complicado nessa questão. Então, eu acredito que todo gestor de segurança ele vai precisar decifrar o estabelecimento no qual ele trabalha e aplicar as tecnologias que se enquadram ali, né, Flávio? Porque não quer dizer Sim. que eu aplico tecnologia A no meu empreendimento, que essa tecnologia ela vai ser funcional dentro do seu estabelecimento. Não, né? não, por isso a análise de risco. A análise de risco ela vai apontar, né, dentro da planilha lá, SWOT, né? Ela vai apontar as vulnerabilidades daquele estabelecimento. E aí você pode investir de acordo com da vulnerabilidade, com o orçamento, com a equipe, né? E com a tecnologia que você pode aplicar dentro daquele estabelecimento. Aí um ponto, porque completa, porque além dela encontrar falhas, né, quer dizer, além dela encontrar as fraquezas
e as vulnerabilidades, também a parte forte, né? Ela encontra também a fragilidade nos processos do dia a dia, entendeu? Não só na parte tecnológica, mas através da análise de risco, ela te aponta uma falta de treinamento, entendeu? Uma falta de aplicação de uma parte tecnológica, um erro que pode ter em normas, né, no dia a dia dentro de um estabelecimento. Então, quer dizer, ela só não aponta o fator tecnológico, ela também engloba, consegue identificar em todo o processo aonde que está o erro, e o detalhe, te ajuda a montar um plano de ação para corrigir, né, esse erro. Então, o gestor tem várias ferramentas. Hoje temos a 5W2H, ao qual você, através de mais uma ferramenta dessa, né, junto com a matriz SWOT, você consegue não só, além de identificar o erro, ela te ajuda a também montar um plano de ação para corrigir o erro, entendeu? Então, é muito interessante o conhecimento do gestor dessas ferramentas que ele tem disponível e aplicá-las, entendeu? Não adianta também só conhecer e não fazer uso. É que nem vemos em muitas empresas. Como que a gente pode passar, né, para as empresas, né, de que de alguma forma ainda resistem a aplicar todo esse conceito que a gente vem abordando aí de tecnologia? É possível hoje que uma empresa que resista a aplicar dentro do seu conceito de gestão tecnologia, ela prospere? Uma empresa que se recusa a aplicar de alguma forma, seja na parte de equipamentos e proteção, seja no conceito tecnológico, ela é uma empresa que, ela, perante o mercado de trabalho, ela vai ser uma empresa que vai ser vista positivamente ou negativamente? Há uma necessidade hoje já muito grande do mercado, das empresas se adaptarem a todos os processos, entendeu? Porque, como nós falamos, otimiza o seu tempo. O mercado de trabalho, hoje, ele é muito corrido, e a necessidade de você encurtar esse tempo, otimizar esses processos é muito grande. Então, por mais que a empresa não queira investir, hoje é viável, entendeu? O mercado hoje força as empresas, força as empresas a otimizarem esse tempo. Então, querendo ou não, elas são obrigadas a entrar nesse processo tecnológico, entendeu? Porque facilita, otimiza seu tempo. Então, hoje as empresas, hoje temos, como você tem conhecimento, a Exposec, né? Sim. Que normalmente acontece na São Paulo. Tem São Paulo, acontece no Rio também. Entendeu? Centro de Convenções Sul-América? Não, foi perto do... Fugiu, vou falar. As empresas hoje... Rio Centro, isso. As empresas hoje, quando tem esses workshops, elas têm enviado seus funcionários para lá para poder aprenderem mais, entendeu? Seus gestores, para adquirirem novas tecnologias para ser implantada para otimizar esses processos, entendeu? Então, hoje, elas são forçadas a estar mudando o pensamento. Tem que virar essa chave para poder obter um resultado. Eu vou dar um exemplo, né? Um dos locais no qual eu tive a oportunidade de ter contato através de uma feira dessas tecnologias, foi aplicado, né? Trago, né, para a empresa, para a companhia, aquelas bolas extintoras, né? Que fazem o combate ao princípio de incêndio de forma totalmente automatizada. Então, eu acredito que o conceito que segurança é truculência, ele está caindo por terra. E cada vez mais está sendo entendido
que segurança é tecnologia, né? Tanto no que tange proteção contra incêndio, quanto no que tange proteção